conhecer quais são os inimigos da nossa fé. Muita expectativa. E eu também estava com muita expectativa para te falar quais eram os seus inimigos, os nossos inimigos. Ah, Deus, tem misericórdia, orem por mim. Mas algo que Deus colocou no meu coração, eu vou passar com você rapidamente sobre isso, sem dúvida. Mas eu vou falar muito pouco sobre o seu inimigo, mas eu vou falar sobre o seu amigo. Ele é muito mais importante do que os inimigos que se levantam contra você e contra mim. É muito bom a gente conhecer a estratégia que o inimigo usa, é necessário, é importante, a gente vai saber um pouquinho sobre ela. Mas muito mais importante do que isso é saber o que Jesus preparou para a sua vida. Enquanto eu estava ali, engraçado que eu estava com uma palavra aqui, nossa, falei, cara, que essa palavra vai ser muito boa, essa palavra aqui. Ela mexeu muito comigo, né? Assim, ela realmente é algo que eu fui colocando no esboço tudo aquilo que estava queimando assim para mim. Mas enquanto eu estava ali, o Espírito Santo falou para fazer algo com você. Depois, se der tempo, a gente vai entrar aqui. Mas eu quero falar para você sobre fé. Eu sei que foi falado sobre fé todos esses dias. Mas hoje, quando a gente trata de inimigos da fé, o primeiro ponto que a gente iria falar sobre inimigos da fé, nesse primeiro dia de série, é sobre a incredulidade, que é um grande inimigo da nossa fé. Mas o que Deus colocou no meu coração para hoje à noite, para esse momento, é falar sobre crer. Porque no momento em que você se apaixona por aquilo que você crê, você não consegue mais ouvir aquilo que te faz não acreditar. Eu uma vez falei sobre verdade e mentira e dei um exemplo de uma nota de dinheiro, uma cédula. E as pessoas que trabalham com dinheiro, elas não têm dificuldade para identificar uma cédula falsa, porque elas têm tanto contato com a verdadeira que quando a falsa bate na mão, ela consegue perceber de imediato, sem precisar de nenhum curso, sem precisar de nenhuma coisa extraordinária, nem mesmo uma caneta que denuncia se a cédula é falsa. Só de tocar, de tanto que ela é acostumada, ela pega e ela é falsa. Uma vez, enquanto eu estava indo no banco, há alguns anos atrás, depositar dinheiro da igreja, quando entrava ainda dinheiro, bastante, hoje entra muito menos dinheiro, muito mais Pix, cartão. Eu ia no banco toda semana fazer o depósito. E eu contava, preparava, separava tudo e ia para o banco fazer o depósito. E certa vez eu cheguei lá e quando a caixa foi depositar o dinheiro, ela pegou automaticamente uma nota de R$50 e falou: essa nota é falsa. Aí me devolveu. Aí eu peguei, não, aí peguei. Aí eu fiquei na dúvida ainda, você acredita? Mas ela tem tanto hábito o tempo todo de lidar com aquilo, que ela não teve dificuldade nenhuma de identificar o que era falso. Se você tiver contato com a palavra, que é o que gera fé no teu coração e que te leva a crer em todo tempo, quando o inimigo soprar incredulidade, dúvida, medo, angústia, indecisão no teu coração, você vai saber que não é nada senão ou a voz de Satanás, ou a voz da sua própria alma, do seu próprio coração querendo te enganar. Você não vai ter dúvidas, porque você tem tanto contato com o verdadeiro, que o falso não vai te pegar. A incredulidade é a fé falsa. A incredulidade é a fé falsa. Agora, dizer que em todo tempo nós conseguimos crer perfeitamente, igreja, seria uma verdade? Não. Em todo tempo nós não temos medo algum de nada e de repente nenhuma setinha de medo vem no nosso coração. Eu não estou dizendo de abrigar, mas não tem momentos que a gente fala assim: meu Deus, e agora? Bateu aquele friozinho, eu estou com um certo temor disso. Isso já aconteceu com você ou só acontece comigo aqui?
Em todo tempo a gente acredita o tempo todo que não duvida de nada. E até mesmo das coisas que a gente tem tanta certeza que Deus falou com a gente consegue ainda duvidar. E será que isso é algo que nos reprova de fato? Por isso eu quero te ajudar e ler alguns textos com você para fortalecer a fé do teu coração. Eu não quero evidenciar quem é o seu inimigo, mais do que evidenciar quem é o seu amigo. Nós vamos falar sobre a incredulidade, mas primeiramente, nós vamos conhecer a fé e a verdade. E você não precisa abrir, eu vou ler aqui talvez uns 50 versículos com você. E esse é o ponto que eu fui pego de surpresa, porque isso aqui não está preparado. Mas está aqui. Em João 3,18 vai dizer: quem crê em Jesus não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Está lá em João 3,18. Em Marcos 9,23, grava isso, não se distraia, é a palavra de Deus sendo lançada aqui. Marcos 9,23 diz: e Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Em João 11, 25 e 26, vai dizer: Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisso? Em João 3,36 diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Em Romanos 10,4 vai dizer: o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crer. 1 João 5,5 vai dizer: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Nós não vencemos o mundo pelas nossas habilidades, nós não vencemos o mundo pela nossa força, ou pela nossa capacidade de ser bom, ou eloquente, ou falar muito bem. Nós vencemos o mundo quando nós cremos em Jesus, o Filho de Deus. Em Atos 16:31, um episódio estava acontecendo, e os discípulos disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A sua atitude de crer, ela não trabalha só na tua vida, ela trabalha nos seus. A minha atitude de crer não trabalha só na minha vida, trabalha nos meus. Lembra que eu falei aqui no começo, às vezes a gente não está querendo muito, né? Mas a gente precisa estar cercado de pessoas que creem com a gente. Sabe por quê? Aqueles que estão crendo vão ser capazes de me resgatar da minha incredulidade. Aleluia. João 7,38 vai dizer: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Você nunca mais terá sede, e você sempre será uma fonte para outros beberem. Crer nele te transforma não só em alguém que é saciado, mas em alguém que é saciável. Não alguém que é uma represa, mas que é uma fonte. Em Lucas 8,50, disse Jesus, porém, ouvindo,
e respondeu: não tenha medo, crê somente e será salvo. 1 Coríntios 13 vai dizer... Não, eu vou pular aqui essa daqui, peraí. E Jesus disse... João 6,35 vai dizer... Jesus disse-lhes: eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. João 14,1: não se turbe o vosso coração, creia em Deus e creia também em mim. João 20:29, disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não me viram e creram. Romanos 1,16 vai dizer: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crer vai te salvar, igreja. Marcos 16:16 vai dizer: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Para terminar, Mateus 21:22: e tudo que pedirem em oração crendo, recebereis. Eu poderia falar aqui mais um monte de versículos para você, mas o que eu queria realmente ser fiel ao que Deus colocou no meu coração para essa noite é dizer para você: creia. Creia. Tem coisas que o Espírito Santo falou para você, e só para você. E você não vai ver esse lugar antes de crer. Creia. Creia. Mas eu não estou vendo, creia. Mas eu não estou sentindo, creia. Mas está parecendo tudo ao contrário, creia. Mas não está me favorecendo, creia. Mas não está gostoso, creia. Não é agradável, creia. Fiel é quem prometeu. E agora, depois de enfatizar o que você deve crer, de fato eu acho que eu preciso te mostrar, igreja, porque nós temos lançado durante todo esse mês de janeiro, nós lançamos Fundamentos da Fé. E nós aprendemos sobre o que é a fé. A fé, Hebreus 11:1 vai falar que ela é o quê? A certeza, a convicção das coisas que nós esperamos e que não vemos. Não é assim? Hebreus 11 é o que ela fala sobre fé. Mas hoje nós vamos ver alguns fatores que fazem com que a fé diminua no nosso coração. E esse inimigo que a gente vai falar da fé é a incredulidade. E eu li com você vários textos sobre crer, porque Jesus ele não batia na incredulidade, falando contra a incredulidade. Jesus batia na incredulidade falando sobre fé. Ele exaltava os benefícios da fé e não os malefícios da incredulidade. Então, falar que nós devemos ter fé, eu acho que é muito natural. Talvez algumas pessoas já disseram para você, e que nem pessoas que nem creem em Cristo como Salvador das suas vidas, Senhor, e elas falaram talvez para você, como já falaram para mim: eu tenho mais fé do que você. Porque elas acreditam que fé é um posicionamento, e de fato elas têm razão, fé é um posicionamento. Mas não é somente de declaração, porque quando eu me posiciono e está tudo favorecendo, eu posso falar que foi a minha fé que me trouxe ao lugar. Agora, quando eu me posiciono e as coisas não estão favorecendo, o que eu vou dizer? Vai ser a minha fé que vai ter a capacidade de me fazer atravessar aquele lugar. Por isso que não é pelo que eu vejo,
Por isso que não é pelos benefícios que eu aparento ter. Por isso que ela é apenas pelo ouvir. E ouvir o que, igreja? O diabo é o inimigo da nossa fé. Agora, às vezes, nós também somos inimigos da nossa fé. E às vezes ele está batendo no diabo. E bate mesmo. Mas às vezes a gente precisa dar umas pancadinhas também, ó, desperta. Às vezes a gente tem inimigos, às vezes a gente mesmo é inimigo da nossa fé. Os nossos desejos da alma, nossos pensamentos, as nossas decisões vão contrárias ao que Deus falou, ou à nossa fé, nosso posicionamento, como eu falei. São tudo coisas que destroem a nossa fé. E hoje nós vamos falar dessa questão sutil, que entra na nossa vida e a gente não percebe, que é a incredulidade. Ela não vem de uma forma de incredulidade. E você vai entender melhor o que eu estou dizendo. A incredulidade, ela não vem vestida de incredulidade, mas ela vem disfarçada de outras pequenas coisas que te conduzem até ela. Você vai entender melhor. Quantas vezes nós nos sentimos incrédulos em relação a muitas coisas e achamos que foi o diabo que semeou incredulidade em nós? Mas não é sobre semear incredulidade, porque eu vou falar para você uma coisa: Satanás, ele não semeia incredulidade no nosso coração. E você vai entender, não da forma assim, porque quem dorme crendo hoje e acorda amanhã imediatamente não crendo? Quem? Ninguém. Tu dorme hoje crendo e amanhã imediatamente acorda, eu não acredito. Você dorme hoje crendo que Cristo salvou você e amanhã você acorda, não, Cristo não me salvou, eu não acredito nisso. Não, isso não acontece. Quem dorme hoje depois de um culto abençoado, crendo em coisas específicas que Deus ministrou no teu coração, e aí amanhã você já acorda completamente desistido e desanimado do que Deus falou hoje? Não. Porque não vem dessa forma, é sutil. Sabe o que a incredulidade semeia no nosso coração? Para se mostrar incredulidade, ela semeia cobiça nos nossos sentidos. Ela distorce a nossa visão, para que a gente olhe de maneira diferente para o que Deus disse. Tenta enxergar de uma maneira diferente isso que Deus falou. A incredulidade usa pessoas que nós amamos para dizer para nós: não é melhor você fazer diferente? A incredulidade usa pessoas que nós amamos e que nos amam também. Quantas vezes nós fomos desestimulados pelas pessoas que dormem do nosso lado, achando que estávamos recebendo uma palavra de amor? Você acha que Pedro odiava Jesus? Quando ele vira para Jesus: Jesus, de maneira nenhuma te acontecerá o que você está falando. O que Jesus falou para ele? Para trás de mim, Satanás. Porque sabe o que ele diz? A incredulidade, ela conhece só das coisas do homem, mas a fé é que te conecta com as coisas de Deus. Jesus sabia que não era uma falta de amor de Pedro a quem ele era, tanto que ele continuou caminhando com Pedro normalmente. Mas ele sabia exatamente que qualquer voz que não é a voz, a primeira voz, a voz que te guiou, a voz que te gerou, a voz que te fez nascer, pode ser a voz do teu pastor, pode ser a minha voz. Se ela não falar exatamente aquilo que Deus falou para você, não acredita no que Deus falou contigo. Porque às vezes a incredulidade, ela vem disfarçada de proteção, cuidado e carinho e afeto.
Uma pessoa que de repente está passando por um momento onde é muito desconfortável e Deus está forjando o caráter dela. E às vezes nos dói ver o sofrimento daqueles que amamos e nós queremos só nos aproximar e queremos aniquilar aquele sofrimento, mas ele é necessário. E se a gente de repente chega lá, olha, você não precisa passar por isso, nós podemos estar semeando a incredulidade, dúvida no coração. Então você vai ver que a incredulidade, ela começa nessa forma. A fé diz em Hebreus 11:1 que ela é a certeza que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Isso é o que a fé diz. Agora, sabe o que a incredulidade diz? Que ela é a incerteza de que receberemos o que deveríamos esperar, e ela é a prova só do que a gente pode ver. Sempre que eu preciso ver para acreditar, já não é fé. E tudo que não é fé é incredulidade. Mas aí é difícil, né, gente? Porque todos nós passamos por esse terreno. Tem dias que a nossa fé está... Mas tem dias que a nossa fé está... Eu não estou crendo tanto quanto eu deveria. Mas eu quero te dizer, em todos os dias, tanto nos dias de altíssima fé, quanto nos dias de uma fé talvez não tão fortalecida, existe um Cristo que morreu e ressuscitou e derramou do seu Espírito sobre toda a carne. Existe um Espírito que faz filhos e filhas profetizar, que faz velhos sonharem, que faz jovens, nem sei mais o que ele faz com jovens, ter visão. Não a visão agora natural, mas uma visão da eternidade, uma visão que vai além da geografia. Tudo que a nossa visão cobiça alcança, a nossa visão de cobiça alcança, pode roubar a nossa capacidade de andar em fé, gerando em nós incredulidade. Cobiça é semente de incredulidade. Hebreus 1:3 vai dizer: pela fé nós entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Então, tudo que nós estamos vivendo e experimentando nesse momento foi gerado num ambiente de fé. Eu e você somos filhos da fé. O lugar que nós estamos sentados, alicerçados, aliançados, as pessoas a qual nós nos relacionamos, o mundo a qual nós vivemos, ele foi formado por fé e não pelo que se podia ver, porque era caos. Era caos. Alguém teve fé para nós estarmos aqui. Alguém andou em fé. E é interessante, eu quis dizer essa parte de Hebreus 11:3, que pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus, para justamente falar sobre o dia em que a incredulidade entrou no mundo. O dia que a incredulidade entrou no mundo e como que ela se manifestou e como que ela ganhou força na humanidade. Abre comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Agora eu vou dizer para você, e vou te contar uma história aqui, vou ler uma história com você, e vou pontuar alguns aspectos com você, que vai te mostrar
como a incredulidade trabalha na sua sutileza para que você, quando ver isso, conseguisse se posicionar contrário a ela. Você vai ver que são aspectos sutis e que todos nós passamos por isso aqui que vamos ler. Mas no dia em que a incredulidade entrou no mundo, o mundo era perfeito, mas a incredulidade estava lá. Mas poxa, se o mundo era perfeito, por que a incredulidade estava lá? Como o mundo era perfeito? Porque ele era perfeito para quem cria. Adão e Eva não viam imperfeição, porque eles criam. No momento em que eles se apossaram da imperfeição, da incredulidade, eles viram as imperfeições. E vamos lá, verso 1 diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que você não deve comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe. No momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão. Como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ela lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Nesse momento, dessa maneira, nesse cenário lindo e paradisíaco, tudo perfeito, a incredulidade entra. A incredulidade, ela não entra quando está tudo ruim, ela entra quando está tudo perfeito. Então, como a incredulidade entrou, como ela se manifestou, como ela ganhou força? Primeira coisa que esse texto me mostra é que ela entra através do relacionamento. A incredulidade se relaciona com você como alguém que fala com você e como alguém também que te ouve. A serpente não chegou lá. Eva estava lá e a serpente: eu sou o diabo, vim aqui atrapalhar seu relacionamento com Deus. Gente, eu estava do lado da Maria Clara aqui, todo de preto, tudo escuro. Aí eu estava olhando para ela assim, de repente ela: ai, que susto, pastor, quase repreendi você, todo de preto. Falei: ah, Maria Clara. Ela não chegou assim, igual o pastor Rafa dando susto nos outros. A incredulidade não chegou em Eva dando susto em Eva, falando: olha, eu sou muito ruim, e eu vim mostrar para você o quanto eu estou ruim, para que você me sirva, para que você pare de acreditar em Deus e comece a acreditar em mim. Você sabia que para que você ande em incredulidade, você precisa crer na incredulidade? Parece tanto quanto estranho, mas essa é a realidade, porque todos nós precisamos crer em alguma coisa. Ou nós cremos em Deus, ou nós cremos na incredulidade. Ou nós cremos na dúvida, ou nós cremos no medo. Agora, de qualquer maneira que ela vai fazer, não. Ela não vai se apresentar para você. Seu dia está lindo. O dia de Eva estava maravilhoso, querido.
Primeiro que estavam tranquilo naquele jardim. Ela não precisava andar com roupa apertada. Todo mundo lá, ó. Ela e Adão amarradão, como diz Cláudio Duarte, peladão. Estavam lá. Não viam mal. E aí chega a incredulidade e fala: eu quero me relacionar com você em forma de alguém que se preocupa com você. Porque foi assim que ele se mostrou. Eu falei de Pedro lá, né? Pedro se apresentou para Jesus naquele momento como alguém que se preocupava com Jesus. Pensa. Às vezes tem pessoas demais preocupadas com a gente, querendo nos dar dicas. Eu não estou falando que a gente não vai ouvir pessoas, mas nós podemos até ouvir, mas nós vamos escolher o que nós vamos olhar. Sabe por quê? Vou falar uma coisa. Romanos 10, 17 vai falar que a fé vem pelo e o ouvir pela. Você acha que a incredulidade começa onde? Ouvindo. A diferença é que a fé, ela vem pelo ouvir e a gente para no ouvir. A incredulidade, ela vem pelo ouvir e ela alcança o nosso olhar. E a gente vai avançar aqui para você entender. Então ela se relaciona com você. Ela nunca se mostra feia. Uma outra coisa com relação à incredulidade é que ela acrescenta coisas ao que Deus disse. Ela tem sempre acréscimos à palavra de Deus. A palavra de Deus nunca é suficiente, precisa de algo mais. Deus falou isso, mas eu quero mais. Deus disse isso para mim. Porque se você é filho e filha de Deus, eu tenho certeza que Deus falou algo específico com você. E se você está querendo ouvir mais, muito provavelmente você está querendo, buscando ouvir a incredulidade. Porque o que Deus disse é suficiente. O que Ele falou está dito, está falado. Mas olha, ela acrescenta coisas ao que Deus disse. Mas como assim? No verso 1, a serpente vira para Eva e fala assim: olha, Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Claro que não foi isso. Ela perguntou e acrescentou. De nada. Começou a semear no coração de Eva assim. Sério que Deus faria isso? Falta um pouco mais. Não. E aí vem o terceiro ponto. Porque a incredulidade age com paciência. Ela não tem pressa para roubar a nossa fé. Sabe por quê? Ela age com paciência. Ela entra sorrateiramente. Ela mina a sua e a minha fé. E ela te ouve com paciência. Por quê? Ela acrescentou o que Deus disse, perguntando para Eva: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? E o relacionamento já estava estabelecido. Eva, no maior bate-papo com a serpente, vira: não, lá no verso 2 e 3, podemos comer do fruto das árvores do jardim? Sim, respondeu a mulher. Podemos. Deus não falou isso não, podemos sim. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam, nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. E aí nesse momento vê como o relacionamento leva a uma conversa que enreda e envolve Eva num lugar para largar, abandonar a fé. E aí vem o quarto ponto, que ela começa a semear dúvida no coração. E a serpente diz no verso 4: é claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: é claro que não. E esse ponto é muito interessante, porque no ponto 5,
Depois de semear dúvida, a serpente tira o foco de Deus, tira o olhar de Eva para Deus e transfere o olhar de Eva para quem? Para quem? Para ela mesma. Ela tira o foco de Deus quando a dúvida entra e faz Eva olhar para ela. É mais ou menos parecido assim. Cara, Deus disse isso para mim. E aí vem aquele pensamento de dúvida: mas será que é isso mesmo? Poxa, será que é dessa forma mesmo? Será que Deus me permitiria viver isso mesmo? Eu não mereço, eu não posso, eu não devo. E já não é mais Deus, sou eu. Antigamente, no começo era Deus não merece, eu não posso fazer isso por causa dele. Mas aí começa: eu não mereço, eu não posso fazer isso por causa de mim, eu não posso mais. E ela tira o foco de Deus. Sabe por quê? No verso 5 vai dizer que a serpente vira para ela e fala assim: olha, Deus sabe, Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. Sabe o que ela estava semeando no coração de Eva ali? Deus sabe que vocês serão como Ele, mas Ele não queria que vocês soubessem disso. Ele escondeu essa riqueza de vocês. Deus não é tão bom quanto Ele diz ser, porque você não vive tudo que você acredita que poderia viver. Quantos de nós abandonamos Jesus porque achamos que não estamos vivendo tudo que a gente acredita que merece? Eu não mereço isso. Eu não mereço o que eu passo na minha igreja. Eu não mereço o que eu passo na minha família. Eu não mereço o que eu passo. Então eu me esqueço das coisas que Deus falou lá atrás. Assumo a dúvida, a incredulidade ganha espaço, transformo tudo no meu eu e falo: poxa, Deus falhou comigo. Deixa que, se Deus não faz por mim, eu vou fazer. E acontece o que com a nossa vida? Quem já viveu isso, ou está vivendo nesse momento, a sua vida está fazendo assim, afundando. Deus quer que eu e você saibamos de tudo que a gente precisa saber. A única coisa que Adão e Eva precisavam saber naquele momento é que eles não deveriam comer daquele fruto. Era só isso que eles precisavam saber. E o último ponto é que depois disso tudo, de fazer você olhar para você, ela alimenta os seus desejos pela sua visão. Vê, ela começa como uma sugestão. Dúvida. E assim vai. E diz no verso 6, a mulher viu que a árvore era linda. Ela nunca tinha parado para ver que a árvore era linda. Ela não tinha parado para olhar que a árvore era bonita. Tudo era tão lindo que a árvore era só mais uma decoração no meio de toda aquela coisa linda que ela já vivia. Mas quando a dúvida entrou, será que não tem coisas mais bonitas ali que eu possa ir olhar? E ela olhou e viu, que árvore linda. E não é só linda, o fruto dela parecia delicioso. E desejou a sabedoria que lhe daria. Então, como eu disse, Romanos 10:17 vai dizer: a fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Então a gente pode perceber
que a incredulidade da mesma forma vem pelo ouvir, mas ouvir as palavras que não são de Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir os conselhos da palavra. A incredulidade vem pelo ouvir e ouvir os conselhos que não são da palavra. Existem muitos bons conselhos, gente, que pessoas que te amam muito e pessoas que você admira muito poderiam te dar. Mas se não é a palavra, você não deveria ouvir nenhum. Ah, mas poxa, né? Eu amo essa... Pode continuar amando. Deve continuar amando. Ah, mas ela vai ficar chateada. Vai não. Pedro continuou seguindo Jesus. Pedro ficou chateado com Jesus, não. Talvez tomou um pancadão, né? Mas ele ficou chateado, não. Sabe por quê? Pedro sabia que Jesus era a fonte da vida eterna. Quando Jesus sugeriu, se vocês quiserem me abandonar, vai também, segue aquela galera que me abandonou, tá vendo aquela turma lá? Vai todo mundo. E Jesus não estava blefando não, tá? Pedro vira rápido. E aonde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Estou preso a ti. Estou amarrado a ti. A fé vai nos fazer estarmos presos a Cristo, amarrados a Cristo, amarrados a Ele, presos a Ele. Se as duas vêm pelo ouvir, a diferença então é que a palavra de Deus vai dizer para você: creia sem ver. Mas a palavra de incredulidade vai dizer: você pode ver, então depois creia. Veja para crer. A incredulidade pegou Tomé. E Jesus repreendeu ele e falou: poxa, Tomé, eu falei que ia acontecer, você só acreditou porque você viu? Mais feliz é aquele que acredita sem precisar ver. Nós nascemos numa geração em que estamos desejando ver muitas coisas. Estamos desejando ver muitas coisas. Estamos querendo muitas provas de Deus para acreditar no que Cristo fez. Mas eu preciso te dizer isso: Cristo não precisa te provar mais nada. Tudo o que Ele te apresenta é quem Ele é. Em Cristo você e eu já temos tudo o que nós precisamos e nós podemos crer. Mas eu não estou vendo, você pode crer. Mas eu não estou sentindo, você pode crer. Mas eu não estou ouvindo, você pode crer. Mas eu não estou tocando, você pode crer, querido. Você pode crer. Porque já não é pelo que você vê. Concluindo então, o louvor pode subir. Não, tem mais gente. Eu chamei com fé. Fé é certeza, gente. Se fé é certeza, fé é convicção. Toda incerteza, dúvida, incredulidade é inimigo da tua fé. E tudo que é inimigo da tua fé, eu vou dizer para você com todas as letras, tudo que é inimigo da minha fé é pecado. É pecado. Então a gente está lascado. Não, fala não. Tem Jesus. Tem Jesus. Romanos 14:13 vai dizer: qualquer coisa que não provém de fé é pecado. Então, caramba, até as coisas mais extraordinárias que a gente faz para Deus, se não está nascendo de um ambiente de fé,
nós estamos fazendo para Deus em pecado. Meu Deus, caraca, mano. Como assim? Como assim? Assim, desse jeito. Para subir aqui no ambiente, para subir aqui na igreja e de repente mudar o curso do culto, precisa de fé. Porque às vezes as pessoas não compreendem. Mas eu criei. E você creia também. 1 João 1,10 vai dizer: se afirmamos que não temos pecado, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra, que é a verdade. Então, peraí, ferrou. Se eu digo que eu não tenho pecado, eu chamo Deus de mentiroso, e a verdade não habita comigo. Mas se eu tenho incredulidade, eu estou em pecado. Então, eu estou no pecado. Vou falar igual o apóstolo Paulo: maldito homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus que tem Jesus Cristo, que me salvou, que me resgatou, e não só a mim, mas a todos quanto crerem no seu nome. Você crê no nome de Jesus? Você crê na pessoa de Jesus? E olha que interessante, eu queria te fazer uma pergunta: qual é o maior pecado da humanidade? Incredulidade. Mais alguém? Idolatria? Alguém mais? Qual o maior pecado? Oi, Ju? Oi? Desobediência. E a gente podia falar vários pecados aqui, mas João 16:8 vai mostrar pra gente essa resposta. Vai dizer assim: quando ele vier, Jesus está falando do Espírito Santo, vai dizer assim: olha, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo não vem nos convencer dos pecados, ele vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai continuar dizendo assim: do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Uma estrelinha para o Davi. O maior pecado da humanidade não está nas traições que você sofre, não está nos homicídios e latrocínios que você vê. O maior pecado da humanidade não está nos absurdos que nós vemos quando um homem violenta o próprio filho, a própria filha de 11 anos. Não está nesse lugar. O maior pecado da humanidade não está no lugar onde as pessoas roubam, matam, furtam, são adúlteros. Não é esse o maior pecado da humanidade. O maior pecado da humanidade é não crer em Cristo Jesus. E crer em Cristo Jesus não é saber que Ele existe. Crer em Cristo Jesus é viver para Ele, é viver por Ele o tempo todo, toda hora, todo dia, em todo momento. Não é estar na igreja todo dia, é estar com Cristo todo dia, é estar com Ele sempre. É lógico, isso vai te fazer parte de uma igreja, isso vai te envolver no corpo, isso vai te dar prazer do corpo de Cristo. Agora, o Espírito de Deus, Ele não está trabalhando para nos convencer de que as coisas que a gente faz são pecado.
Porque todo mundo sabe, até o mais pedófilo dos pedófilos sabe que o que ele faz é errado. O adúltero sabe o que ele faz é errado. O ladrão sabe que roubar é errado. Então por que faz? Não é sobre isso. O Espírito Santo não está querendo convencer a gente do óbvio, que o adultério é errado, que a fornicação é errada. Ele não está querendo convencer a gente do óbvio. A gente já está consciente disso. Mas Ele está querendo convencer o mundo de que Cristo existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Jesus. É isso que Ele quer. Ele quer nos convencer de que Cristo é a única fonte de salvação, e crer nele é a única saída que a gente tem. A incredulidade entra quando nós desejamos agregar alguma coisa àquele que é a única fonte de salvação, que é Jesus. Jesus não precisa de agregados. Ele precisa de crentes. Pessoas que creiam no que Ele fez e no que Ele fará. Fica de pé no seu lugar.